Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do LidereCast, que é o podcast do Instituto Lidere. E hoje nós temos convidadas muito especiais, que são as sócias do Lugar de Afeto, Espaço de Desenvolvimento Humano, que são nossas parceiras, né? São parceiras do Instituto Lidere. Em várias ações nós trabalharemos juntas, intercalando os serviços entre duas empresas que estão vindo com tudo nessa temática, não é mesmo? Olá, tudo bem? Primeiramente, muito agradecendo a presença de vocês, né? Pessoas extremamente, a gente tem um apreço, né, pelo trabalho de vocês, pelas pessoas que vocês são. E hoje o nosso tema é a crise da saúde mental e seus reflexos na família e na educação. A gente vai ter um bate-papo aqui com a nossa psicóloga Andrelen Ibiriba, especialista em neuropsicologia, com abordagem centrada na pessoa, com experiência em coordenação e gestão escolar, com foco na inclusão e projetos de inclusão escolar, sócia do Lugar de Afeto e a psicopedagoga Maria da Penha Bastos, assistente social, pedagoga, psicopedagoga, consteladora sistêmica e pós-graduanda em terapia familiar sistêmica, sócia do Lugar de Afeto. Queridas, muito bem-vindas, tá? É o nosso Lidercast. Gente, primeiramente vou falar aqui para vocês que é um prazer, até mesmo um lugar de fala, de eu falar com essas convidadas, porque eu, primeiramente, posso falar porque fui e sou cliente da Andrelen, da Penha, que são pessoas que a gente confia em trazer nossos filhos e serem cuidados, primeiramente muito bem cuidados, com muito afeto. É por isso que ela tem esse nome. Vocês podem chegar, se Exatamente. apresentarem, primeiramente para a gente quebrar nosso gelo, né? Que a gente chega primeiramente podem se soltar, falar um pouquinho do trabalho de vocês, porque vocês são muito mais do que qualquer currículo. A gente pede mini, mas vocês são muito mais do que isso. Então, podem chegar aí se apresentando e falando sobre a proposta dessa temática. Bom, eu sou Maria da Penha, né? Você já me conhece, Maria da Penha Basto. Sou psicopedagoga e, antes de tudo, antes de eu me apresentar, eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui falando dessa temática tão importante, né, para a nossa sociedade. Como eu disse, eu sou psicopedagoga, tá? Sou consteladora sistêmica. E agora faço uma pós-graduação de terapia familiar sistêmica. Por quê? Pela necessidade que eu estou vendo no meu atendimento, eu também já passei por escola, já vivenciei esse espaço, né, institucional escolar e percebi o quanto é importante a gente cada vez mais estar atentas às famílias, né, à questão da saúde mental, né, tanto das famílias quanto das crianças e dos adolescentes. Bem, eu sou André Biriba, psicóloga. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês, poder falar com vocês, para vocês, dividir um pouquinho dessa experiência e também aprender, né? Essa troca ela é muito importante. Pessoas especiais em que a gente vê a potência do trabalho, mas vê muito mais do que o profissional são as pessoas, né? Pessoas comprometidas, especiais, humanas, que vêm casar com o nosso olhar, né, Sim. Penha? Que é o olhar humano, um olhar sistêmico, não ver uma única pessoa, mas ver toda a história de vida dessa pessoa, entender que essa pessoa está inserida num ambiente que traz toda essa sociedade impactando esse comportamento, essa vida. E, e os nossos olhares se complementam, então é uma honra. Eu sou psicóloga, trabalhei
mais de 20 anos em escolas também, então tenho a experiência escolar e a experiência clínica, trabalho, meu maior público é infantil e adolescente, mas trabalho com os pais. A gente não tem como fazer um trabalho se os pais não estiverem juntos. E por isso precisei fazer e não precisar, mas eu quis muito fazer a orientação parental. Hoje eu sou orientadora parental para poder trazer essa família, não para treiná-la, para esclarecer, para que ela consiga enxergar o que nela, naquele momento, causa sofrimento não só para a criança, mas para todos dessa família. E dessa forma a gente desenvolve, por isso é um espaço de desenvolvimento humano também, é um lugar de afeto. E a gente desenvolve não só essa criança, mas a gente desenvolve a família toda. Maravilha. E a Andrelin é uma pessoa tão especial que a gente já leva no coração. Se tornou parceira de trabalho, porque a gente tem determinados trabalhos dentro da advocacia sistêmica ou de casos mais complexos que a gente atende junto. Tanto como advogados, até mesmo às vezes em parceria com laudos, a gente faz consultoria jurídica e assessoria pedagógica de escolas em que nós já temos experiência, já trabalhamos juntas, a gente faz palestras juntas, então, André, nós estamos em casa e nos sentimos em casa. É uma fala especial que eu digo que a gente até brinca, que a infância é o ouro do ser humano. E nós levamos isso muito a sério na vida da nossa filha. Verdade. Então, quando a gente percebe alguma coisa, a gente percebe qualquer emoção ali que a gente... É um medo, é uma ansiedade, alguma coisa a mais, a gente já se olha, a gente já sabe, vamos levar lá na tia Andrelin, porque nós precisamos cuidar. E isso é muito importante, isso veio como um reflexo do trabalho dela. Eu tive uma primeira experiência com ela enquanto mãe e me senti muito acolhida. Se eu falar muito, eu vou me emocionar. E eu sei que ela também, porque isso é reflexo do excelente trabalho das vidas que elas impactam no trabalho que eu posso acompanhar um pouquinho com todo o prazer, o quanto elas impactam positivamente na vida de famílias, realmente. Mas, Andrelin, já te fazendo agora a pergunta, na tua percepção, por que tem aumentado tanto esses casos de ansiedade e depressão, principalmente em crianças e adolescentes? Essa pergunta, ela é bem profunda. A gente poderia ficar aqui, é uma pergunta especial, interessantíssima, a gente poderia ficar aqui conversando o dia inteiro. Vou tentar focar. Primeiro, a gente saiu de um período de pandemia, né? Em que crianças ficaram em casa, adolescentes ficaram em casa, muitas vezes trancados, vivenciando ali um núcleo familiar que muitos não vivenciavam com tanta intensidade, porque essa dinâmica faz com que crianças e adolescentes fiquem muito sozinhos em casas, né? Até terceirizando os cuidados mesmo. Não é uma crítica, isso é uma observação, tá? Então, a gente saiu de um período de pandemia em que foi bem difícil para todos e também para crianças e adolescentes, mas a gente vê crianças muito sozinhas, adolescentes sozinhos, mesmo que no meio de muita gente, de famílias grandes. Hoje, o que a gente não observa mais criança com problema, braço quebrado, perna quebrada, arranhão. O que a gente vê hoje? Muitas crianças com problemas visuais, com óculos específicos, com lentes específicas. Por quê? Pelo tempo de jogo.
pelo uso excessivo de celular. Isso também impacta, gera ansiedade. Hoje a gente tem no DSM, no novo DSM-5, inclusive no revisado, a gente tem transtornos relacionados a jogos. Então, isso é um impacto importante. Então, essas crianças estão sem comunicação dentro de casa, né? Aí eu trago essa questão, mas também a gente poderia estar falando aqui de transtornos que geram comorbidades, enfim. E aí a gente tem a depressão, tem a ansiedade também. O ritmo acelerado que a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser imediato, que é uma competição muito grande. Então, assim, vamos lá. O teu filho brincou essa semana que passou quantas vezes? Brincou de verdade? Ou ele só cumpriu uma agenda acelerada porque ele tem que fazer com 5 anos espanhol, inglês, tem aula particular todo dia, tem natação, tem que cumprir uma agenda e o ritmo frenético e a tentativa de que ele saiba tudo em um período muito pequeno de tempo. Isso faz com que também gere ansiedade e também possa fazer com que essa criança se compare e deprima. E o último ponto, assim, é a questão da rede social, em que crianças e adolescentes entram-se em redes sociais e se comparam, e essa comparação faz com que haja um adoecimento, né? Então, eu tenho 13 anos e eu quero ser jogador igual o Neymar, porque o Neymar é rico. Então, isso gera uma ansiedade, isso faz com que crianças e adolescentes entrem no ritmo e façam uma comparação de uma grama que nem sempre é verde. E aí adoece também. Que é falsa, né? Essa Isso, grama muitas vezes é isso. falsa. E é muita perspectiva dos pais, né? De colocar um mini currículo já naquela criança, né? Então sobrecarrega, né? Demais. Então, É pra- cumprir a agenda dos pais, né? É interessante essa tua colocação. vou aproveitar aqui o gancho e fazer mais uma pergunta aqui para nossa querida psicóloga Andrelen. Muitas famílias, elas se sentem perdidas, né? Nessa situação de lidar com as emoções dos filhos, né? Então, qual é a importância dessa comunicação aberta essas crianças e adolescentes e o acolhimento? Como é que os pais eles podem visualizar ou acolher essa parte da saúde mental desses jovens, dessas crianças? Outra pergunta muito importante. Quando a gente fala de pessoas, de emoções, a gente não fala em uma receita de bolo. Então, assim, eu vou trazer algumas colocações que são importantes, mas o fundamental é entender cada história desta família, entender cada criança. Por que que no meu ciclo de atendimentos, eu trabalho com ciclo de atendimentos, eu sempre coloco a orientação parental para fechar esse ciclo, ou até mesmo eu antecipo esse ciclo, para essa família começar a perceber e entender o seu filho. E se entender também. Quando a gente fala pais, parece assim que os pais precisam saber tudo e nós não sabemos. Nós estamos aprendendo também no maternar, estamos aprendendo ao assumir essa paternidade. Então, o meu olhar e o olhar dos terapeutas, dos psicólogos, ajudam a fazer com que esses pais se enxerguem e enxerguem essa criança também, né? E proporcionar momentos para que haja essa conexão. O acolhimento e a escuta sem julgamento, sem uma pressão, sem exigência apenas de cumprir regras e horários, porque regras são importantes, mas essa criança está dando conta de cumprir essa regra? Essa criança está preparada emocionalmente para ser cobrada dessa forma? Então, essa conexão, esse acolhimento se dá no estar presente, não de forma quantitativa,
mas de forma qualitativa. Eu estou ali, eu conheço meu filho, o meu filho me conhece, eu percebo o que ele está sentindo. Então, e não há julgamento na minha fala agora, mas é necessário que eu traga muitos pais para brincarem no consultório, para que haja essa conexão. É fantástico, é a coisa mais linda mesmo. Então a gente começa, estimula no consultório e isso é levado para casa. Porque é muito fácil chegar à noite, abraçar e beijar, colocar o filho do lado, ele está no tablet, eu estou no meu celular. Então, como eu vou conhecer uma criança, um adolescente, se eu não estou ali de fato, se eu não escuto ativamente, escutar o que ele sente, né? E como um adulto vai conseguir lidar com a emoção do filho se ele não consegue compreender a sua? Então, a orientação parental também ajuda nesse ponto, quando eu muitas vezes preciso encaminhar os pais para a terapia também. Maravilha, Andrellen. Eu digo que ela consegue tocar a gente e emocionar. Eu acho incrível, falo disso, que nós, através dos nossos filhos, a gente aprende cada vez mais a sermos mais felizes, revivemos a nossa infância. Eu acho lindo a Isadora, a nossa filha, ela tem um pique assim que eu digo que ela puxa pro Jorge, né? Às vezes a gente chega cansado, e ele tem todo o prazer ali de pegar, sentar com ela, brincar. Isso é ouro. Isso aí é um tempo que realmente tem um investimento. Eu tenho meus momentos, mas obviamente ele tem um pique muito maior do que o meu. Eu, às vezes, horários também diferentes, mas eu acho lindo esses momentos em que a gente realmente tem tempo de qualidade. A nossa vida é corrida, mas a gente investe esses momentos com ela. E quando eu vejo, eu digo se ela é muito parecida com ele. Eles estão fazendo cabana, eles estão brincando com espada. Ontem ela fez, nós tiramos para curtir ali. Ela fez simplesmente a casa inteira de lã era aranha. Então, isso é muito importante. Sim. Aí tem os momentos que já sou eu que tiro para brincar com ela, com as bonecas, de massinha, de maquiagem. Realmente a gente revive a nossa vida e muito do que a gente gostaria, né? Isso é um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Que a Andrelin estava Isso é colocando. até mesmo uma terapia, né? Tu Sim. sentar com a tua filha, papai, vamos brincar de caverna, de cabana, de floresta, vamos caçar. É maravilhoso, é um momento, a gente diz que a gente tá curtindo, tá vivenciando a fundo os melhores momentos da infância da nossa filha. E olha o que vocês estão aprendendo dela e ela aprendendo coisas sobre vocês, né? Inclusive emocionalmente. E esse brincar que parece que ela não está produzindo, ela está criando, ela está trabalhando a atenção, a concentração, a imaginação, que na infância é primordial. Ela está planejando, ela está executando, está sabendo esperar. Então, a gente está trabalhando aí, só de ouvir vocês, várias funções importantes para o desenvolvimento, né? Exatamente. Inclusive para a escola, para o aprendizado também, né? Interessante. Agora, trazendo aqui para escolas, eu queria perguntar para a Penha que sinais os professores, que às vezes as crianças ficam mais tempo também com os professores, e os pais devem ficar alertas para esse risco de que a saúde mental dos alunos não está legal. Certo. Excelente pergunta. Nós temos que observar primeiro, né, essa questão da idade e do contexto. Mas podemos, sim, observar essa questão de alguns alertas que a gente pode ficar atenta. Por exemplo, alteração emocional. Vamos falar sobre essa alteração emocional que os professores podem ficar atentos, os pais podem ficarem atentos. Então,
no que consiste isso? A criança que muito triste, né? Que tem uma tristeza permanente. A criança ou adolescente que gostava de fazer uma atividade, mas passaram a não ter mais o interesse pelaquilo que gostavam. Então, isso é um alerta. Basicamente, mudança de humor, né? Essa mudança de humor, os professores e os pais precisam desse alerta, né, de ficar observando se essa criança, esse adolescente, se existe essa mudança de humor, tá? Tem também as alterações comportamentais, que a Andrelin já colocou aqui, né? Mas também observar, por exemplo, questão do sono, a questão se a criança, por exemplo, se isola, né? Se ela se isola mais em relação à questão da interação social, tá? Então, isso precisa. Em casa, os pais precisam estar atentos a essa questão física também, a questão do sono, a questão do apetite. Então, insônia, pesadelos constantes, essa criança está comendo muito ou não, ou perdeu o apetite. Então, tudo isso, né, são alertas que a gente pode estar observando, tá? Então, assim, não existe um alerta isolado, né? E nós temos que ter esse cuidado também de não pensar, por exemplo, a criança está triste, mas aí vamos saber o porquê que essa criança está triste, porque nem tudo também, dentro de um sinal isolado, pode ser alguma questão de adoecimento, né? adoecimento, Até porque exatamente. são emoções, Sim, né? E exatamente. fazem parte. Exatamente, parte, né? exatamente. Eu acho que Bom. agora é pra Penha, né? Isso. Mais uma. Ia falar para ela que é muito comum atualmente esses jovens ficarem boa parte, ou a maioria da parte nos celulares e assim tende a não ter esse convívio social, né? Se isolar cada vez mais e para eles estão tudo bem, né? Então isso aí eu acho que os pais deviam, né, ter um pouquinho mais de cuidado e realmente fazer esse estudo sobre os filhos deles. Mas aqui eu tenho uma pergunta importante aqui para nossa Maria da Penha. Além das terapias tradicionais, estratégias e atividades, como as famílias podem adotar esse fortalecimento da saúde mental dessas crianças e jovens? Porque a gente fala crianças é uma mentalidade, né? E Sim, jovens já jovens. é Exatamente. outras mentalidades, né? Exatamente. Podemos colocar, como a André estava colocando, né? É um assunto muito profundo, né? Então, vamos trazer alguns pontos essenciais, tá? Perfeito. E tudo que eu trouxe aqui em relação a algumas atividades simples para o dia a dia, isso não quer dizer que não precise de uma terapia. Que às vezes, né, a criança ou adolescente precisa dessa terapia. Mas, com certeza, existem atividades que são fundamentais para que essa família promova em casa. Por exemplo, eu vou trazer aqui uma que eu acho assim fundamental, a questão da rotina estruturada. A criança e o adolescente que tem a rotina estruturada, ela se sente mais segura, ela se organiza internamente, entende? Então, horário de dormir, alimentação, horário para estudar, principalmente os adolescentes, né? Formando aquele hábito de estudo, horário do lazer, brincar, né? É fundamental para a criança ficar livre para brincar. Não somente aquela brincadeira direcionada, mas aquela brincadeira livre, né? Como vocês estavam relatando aí. Poder bagunçar. Então, tudo isso faz com que a criança se desenvolva e a criança se sinta segura, assim como o adolescente.
Um outro aspecto também importante que já foi tocado aqui, falado, só é essa comunicação aberta, né? É em se interessar pelo o que essa criança, esse adolescente, eles fizeram durante o dia, porque os pais às vezes estão no trabalho, né? Eles vão para a escola, então está fazendo essas perguntas. O que que você fez na escola? Né, esse interesse, né, pelo dia a dia dessa criança e desse adolescente. E também trabalhar essa questão do ouvir sem o julgamento, né? Como a André bem colocou aqui, ouvir sem o julgamento e muito mais do que ouvir, principalmente as questões emocionais, né, André? É ouvir, validar essas emoções, né, André? Sim. É extremamente importante validar as emoções para que eles começam a aprender a nomear o que eles estão sentindo. Eu acho, Penha, que é um interesse genuíno nele, não apenas uma cobrança Sim. sobre como foi teu dia. Não, Sim, né? exatamente. Eu acho bem o interessante. interesse, É o exatamente. interesse em como foi. Tem até perguntas voltadas para isso, para que você realmente queira saber como ele se sentiu lá. Uhum. Não apenas tem dever, tem isso. O que você fez? Mas tem aí, por isso que eu digo que a orientação parental ela é muito importante. Exatamente. Porque muitas vezes os pais, na rotina frenética, não conseguem parar para fazer isso. E às vezes nem tem tempo. E não foram preparados, porque a nossa educação foi diferente, né? E a gente não está falando de permissividade, a gente está falando de validação de emoções, de sentimentos. Então, quando acontece alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, fictício, inclusive. Uma criança chega da escola irritada, chateada. Ou você para ouvi-la, ou você já briga, pune. Qual é a emoção dela? Por que ela chegou irritada? Ela mudou o comportamento e a gente sempre, o que foi que tu fizeste? Né? Perfeito. Já pega o gancho da pergunta que era justamente o que é essa orientação parental. De que forma os pais seriam orientados? Por exemplo, André, vou dar até um exemplo, quando a criança chega com relatos, por exemplo, hoje do bullying. Como os pais vão orientar como a criança vai agir numa situação dessas? Primeiro, uma escuta ativa, acolhedora e que valide o que está sentindo. Sem colocar regras, até mesmo do que essa criança tem que fazer ou... Não, chorou. Ou sentir, né? Chorou por quê? Tinha que revidar, entendeu? Nesse momento, você não está validando todo o sofrer daquela criança, daquele adolescente que vivenciou. Então, assim, primeira coisa, ouvir. E a primeira pergunta é: o que você sentiu? Quando pergunta, as crianças e adolescentes até ficam impactados, porque eles estão esperando que contem, que seja um processo investigativo do acontecimento. Isso vai ocorrer no momento em que ele fale como ele se sentiu. Foque nessa emoção, nesse sentimento. Na hora que estavam gritando com você, não é o que você fez, e o que você sentiu. O que te mobilizou tanto? Me fala. Muitas vezes eles nem conseguem falar nenhum apelido, porque isso dói tanto, né? É onde ele está ali machucado. Então, na centrada na pessoa, na minha abordagem, fala que você não precisa direcionar a sessão ou direcionar as perguntas. Isso não quer dizer que não haja planejamento. Mas o que for importante, impactante, vai estar dentro da sessão, a pessoa traz. Então, você trazer emoção, você consegue direcionar. E orientar pais ouvir cada história e orientar para como ele se sente também, entender como ele se sente e orientá-los a demonstrar esses sentimentos e como agir em algumas situações. Não é treinar, né? Não é adestramento.
acolhimento de pais para que eles façam intervenções necessárias, até mesmo na hora de formular um quadro de horários. Porque aqui eu vou dizer assim, tem que ter o tempo livre. Sabe? A ociosidade, entre aspas, criativa, precisa. Esse ser precisa estar tranquilo para poder criar e não só agindo. 1 hora não, paro 15 minutos para me arrumar, paro, como rápido, em 20 minutos, vou para outra aula, saio, vou para outra aula. Transferindo esse frenesi Sim. da nossa rotina para as crianças, para os jovens. Mas E os- você. Desculpa. Opa. E você percebe que tudo isso que a Andrelin colocou, se não tiver o tempo de qualidade do que vocês estavam colocando aqui, né? Essa criança e esse adolescente não vão se sentir seguros, né? E nem à vontade de externar o que eles estão sentindo. E aí, complementando, o que é importante? Por que crianças ansiosas, pais ansiosos? A ansiedade está relacionada ao medo, né? Uma necessidade aí de controle. Por que eu tenho que controlar tudo? Então, esse pai aprende que ele não precisa controlar. Ele precisa compreender. Se compreender e compreender a criança. E aí, ajustar. Eu acho isso fundamental. Sim, modéstia à parte, né? A gente tá no caminho certo, porque a nossa filha já chega do colégio com 1001 perguntas, reclamações, né? E a gente escuta, não, Isadora, vamos verificar a situação, é isso, aí ela compreende, aí a gente vai brincar, depois ela esquece. Mas aproveitando as nossas convidadas, uma pergunta. Existe relação direta do bem-estar emocional do aluno com a aprendizagem? Toda, né? Com certeza, com certeza. É fundamental que essa criança esteja bem para que o aprendizado aconteça. Inclusive, né, no consultório, quando a criança vem com alguma dificuldade de aprendizagem, tem um aspecto que eu avalio, né, o aspecto emocional, mas sempre olhando para essa aprendizagem, porque às vezes o que acontece? Essa criança está com dificuldade, não é pelo nenhuma questão neurológica, cognitiva, mas às vezes por uma questão emocional. Então, é fundamental que essa criança esteja bem, né, para que esse aprendizagem realmente flua. É por isso que a Lugar de Afeto, ela aconteceu, né, foi sonhada e, enfim, criada pela Penha, que é psicopedagoga, e por mim, que sou psicóloga. Para esses saberes, eles andam muito juntos, complementarem, se né? complementam. Porque imagina, se a gente não está bem, se eu estou triste, ansiosa, chateada, eu não vou estar atenta. Se eu não Tá estou com a cabeça em outro atenta, lugar, né? como eu vou aprender, né? Se eu tô triste, isso vai impactar, inclusive, minha qualidade de concentração, de atenção, e aí eu não vou conseguir aprender. E o que a gente está percebendo muito em escolas, né? Porque a gente frequenta muito escola, faz as visitas, e o que a gente percebe muito é o que está acontecendo hoje. Crianças com falta de atenção, concentração, isolamento social, tudo por conta do quê, né? E a gente fazendo avaliação, e a gente conversa muito também sobre isso, é justamente por conta dessa saúde mental, né? A saúde mental precisa ser olhada. Então, na verdade, ela já está até antecipando aqui meio que nossa finalização com pontos muito importantes. Pode ser as duas, uma complementando, como está aqui, muito legal. De que forma as escolas e as famílias podem juntas criar esse ambiente de aprendizado mais saudável, mais empático e menos competitivo, para que a gente realmente comece a falar de saúde mental para os alunos? Olha só, o que eu penso sobre essa questão, né, família e escola?
tem que existir aí uma parceria, né? Uma parceria para que a escola ela traga essa família para dentro da escola, mas não somente, né, do que a gente vê hoje em dia, reuniões pedagógicas para falar sobre o desempenho, né, dos seus filhos, mas principalmente para estar conversando sobre, por exemplo, será que essa família ela entende qual é o ciclo familiar que ela está passando? Porque existe isso. Dentro da terapia sistêmica familiar, a gente aborda essa questão, as funções dos ciclos familiares. Então, o que que isso quer dizer? Família com criança tem uma função, família com adolescente tem outra função, família com jovem e adulto tem uma outra função. Então, será se as famílias, né, por uma questão dessa dinâmica que nós estamos vivendo freneticamente, né, do dia a dia, elas estão parando para pensar sobre isso? Então, assim, é importante a escola trazer essas famílias para dentro da escola para estarem discutindo, é como a Andrellen colocou, não existe uma receita de bolo, né? Mas existe sim reflexões, existe sim teorias que estão aí para que a gente possa estar conversando, né? E fazendo com que as famílias elas consigam entender alguns processos. Entendi. Complementando o que a Penha colocou, eu como família, eu preciso escolher uma escola que eu acredite. Eu acredito nessa proposta pedagógica, eu acredito nesse espaço, eu acredito nas pessoas que estão lá, para que eu não vá querendo modificar um espaço que já está pronto. Isso não quer dizer que não aceite críticas, enfim, Sim. que são importantes para o crescimento mútuo. A escola também entender que as famílias que chegarão precisam ser acolhidas. Na lugar de afeto, eu não atendo só a criança ou adolescente, eu atendo essas famílias. Quando uma criança é matriculada, também as famílias são matriculadas. Então, que haja essa união mesmo e que não haja uma disputa, porque a gente está lidando com vidas de crianças e adolescentes que precisam ser cuidados e educados. A educação da escola e uma educação pedagógica dentro, acadêmica, né? Dentro dessa escola. Então, que haja respeito, proximidade e acolhimento. Assim, muito bem as colocações, né, de vocês. A gente falou muito sobre jogos, famílias, ótimo. E quando ultrapassa esse âmbito familiar, por exemplo, a gente vê várias classes, né, profissionais adoecidas, né? Então, e os professores? Como é que a família pode prevenir o desgaste emocional? Os professores são profissionais que estão sobrecarregados, penso que desvalorizados, né? E que precisam ser também vistos como uma coisa básica, seres humanos, que exatamente. sentem que precisam de qualificação e a escola precisa investir nos profissionais. E não é só professor, é desde do funcionário que recebe esses pais. Ele precisa estar bem para receber. Ele é o carro-chefe de tudo, né? Então, assim, acolhimento, qualidade de relações. Essa escola tem que estar preparada também para ouvir esses profissionais, investir, né, em capacitações. Não, mas cada um cuida de si, não. Cada um busca a sua melhora pessoal e profissional. Mas a escola também. Aí já entra o nosso pitch, né? Contratem, né, o Instituto Lidere junto com o Espaço de Afeto, Exatamente. que a gente leva os melhores treinamentos verdade. para dentro das escolas e das Para famílias, todos. né? Meninas, o nosso tempo está esgotando, mas eu gostaria que vocês também fizessem as considerações finais de como foi esse bate-papo, da vontade de ficar horas e horas, porque essa temática nos envolve, envolve família, envolve trabalho, envolve tudo. E a gente já passa para a nossa finalização.
E eu queria ouvir de vocês um pouquinho como foi participar aqui do Lidericast. Foi muito bom. Né? No início, claro, dá aquela tensão, né? Mas sempre, né? Mas isso faz parte. Mas depois fica um papo tão descontraído, né? E um tema assim tão importante que realmente mexe com todos nós, né? Porque todos nós temos família, quem não tem filho, né? Como eu, mas sou filha, né? Então, realmente é um papo sobre saúde mental que é muito importante para todos. Então, assim, muito obrigada, né, pelo convite mais uma vez. E fiquei, assim, muito, como disse a Andréa, também muito honrada por trazer umas reflexões, né, essa troca com vocês, com a minha colega aqui, minha parceira de trabalho, sobre essa questão da saúde mental. É muito bom conversar, compartilhar, aprender e principalmente com quem a gente confia, né? Verdade. Saber que a gente pode refletir, porque aqui não senti em nenhum momento que houve algo inflexível, né, engessado, que daqui a pouco eu falo alguma coisa, fazem um recorte. Não, aí, é bate-papo é mesmo. bate-papo, a gente trouxe reflexões, trouxe o nosso cotidiano de forma leve, para que realmente a gente consiga transmitir um pouco da nossa vivência para ajudar a apoiar pessoas que buscam respostas e às vezes respostas simples também, né? E o que eu acho muito legal, a proposta do trabalho de vocês, é tirar aquela pecha, tirar preconceito. Ah, você vai fazer terapia porque está com algum problema. Não! Você pode fazer, você pode buscar um espaço para se desenvolver sua família. Exatamente. A gente se sente em casa. A gente já levou a Isadora e ela foi com a Andrelli para brincar. E a Andrelli veio analisar as emoções, o que tinha ali, e fica um espaço tão lúdico, tão interessante, que fica gostoso. Isso também é importante nesse mês, principalmente do setembro, é para que a gente tire preconceitos contra os adoecimentos mentais, os transtornos. Eu digo que terapia é vida, é investimento no seu desenvolvimento. Renascimento. Renascimento. Nós ficamos cada vez melhor investindo em saúde mental, né? Investindo em vocês, no autoconhecimento. E aqui a gente também se despede muito felizes. Na verdade, eu acho que hoje a gente vai fazer melhor. Nós vamos fazer um talks com todas elas da Lugar de Afeto, que elas têm um grupo muito grande. Sim. E vai ser incrível, não é isso? Vamos fazer esse evento. Pronto, já estão devidamente convidados. Muito obrigada. Né? Nossas convidadas. Muito obrigada. A gente que é prazer totalmente nosso recebê-las, né? Nosso podcast e explicar um pouco São da parceiras. situação. Para os próximos eventos, com certeza nós já vamos fazer uma outra grade, um talks com todas. Vai ser muito especial. Que tal? Exatamente. Então é isso, gente. Acompanhem lá no nosso canal que vocês vão poder assistir esse episódio completo. É isso.